Olá, amigo torneiro, seja muito bem-vindo. Neste vídeo eu vou te explicar, vou te mostrar como é que a gente faz para medir a régua antiga do torno e ver se uma régua nova pode ser adaptada nele. É assim que a gente faz as medições. Então essa é a régua antiga e essa é a régua nova, muito maior, como você pode perceber. A medida da original, da que estava no torno, é 440 milímetros. A nova, por exemplo, já está com 600 milímetros. Por quê? Ela é feita com sobremedida para possibilitar ajuste nos carrinhos de tornos com diversos níveis de desgaste. E como é que a gente faz essa medição? Então já começamos pelo comprimento. O comprimento mínimo que a régua nova deve ser o comprimento da sua régua antiga mais um dedo, pelo menos, certo? A gente faz com bastante sobremedida para que ela sirva para vários modelos de torno e também para que torno com diferentes níveis de desgaste possam receber essa régua nova. A grande dificuldade das pessoas está em identificar qual é a medida da altura e qual é a medida da espessura. Então, a régua ela vai assim, certo? No torno. A altura é a medida da parte com ângulo, dessa parte aqui. Como você pode ver, essa régua aqui está dando 12 milímetros de altura. Se você tiver dificuldade em identificar ela pela parte angulada ou reta, você pode também medir em vários pontos da régua, porque a medida da altura ela não muda. Então, na régua inteira, ela dá 12. Claro, com uma leve diferença por causa de desgaste, mas ela dá 12 na régua inteira. A régua nova tem que ter uma medida muito aproximada na altura. Então aqui dá para ver mais fácil essa questão da parte com ângulo e a parte reta. A parte reta a gente chama de espessura. Ela começa grossa e termina fininha. A parte com ângulo nós chamamos de altura, já que a régua vai assim no torno, certo? Ela tem que estar com a medida bem aproximada de 12, talvez um pouquinho a mais, mas essa aqui está dando bem em cima, 12. Sendo assim, na altura, tá ok essa régua para substituir essa. Aqui no olho mesmo a gente vê que as réguas são bem parecidas, certo? A outra medida é a espessura. Então a gente começa pela ponta mais grossa. Medindo aqui a ponta mais grossa, ela está dando em torno de 11,5 milímetros. 11,5. E na ponta mais fina, ela está com 6 milímetros. Então 11,5 por 6. A nova, ela está com 13 milímetros, ou seja, possibilita ajuste. Ela tem que ser mais grossa na espessura do que a régua antiga. Ela está com 13 por 6, 5,5 na verdade. E essa aqui quanto tem mesmo? 6. Ou seja, quando for substituir uma régua pela outra, vai ser mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Esse pedaço e esse pedaço da régua excedente, você corta. Como é que ela fica no torno? Vamos mostrar aqui no torno, para dar para ver melhor. Então, quando você encaixa ela, certo? Ela fica um pedaço para fora. O que passar para cá deve ser cortado. E na parte de trás também. Outra coisa é a régua nova. A régua nova ela vai assim, inteiriça, bruta, né? Se for necessário, como algumas réguas são, de fazer a cava, por que não dá para mandar a régua nova com a cava? Porque cada torno vai usar um pedaço diferente da régua. Então depois de você instalar no torno, ver aonde que o carrinho fica sem folga, não trepida mais, e cortar as pontas excedentes, aí você deve fazer a cava, se necessário, se a régua tiver, né? Fazer a cava e a adaptação do parafuso. Tem algumas réguas que são aqueles parafusos laterais que não precisa da cava, certo? Ou, nesse caso aqui,
Essa aqui ela tinha aparentemente aqui a cava, mas ela era presa por um parafuso aqui. Elas são feitas em ferro fundido, tá? Outro detalhe que é muito importante da gente falar, salientar para você, o modelo em si do torno não é tão importante, mas a marca sim. Tornos Home e Nardini, eles seguem o mesmo lado do ângulo e a mesma conicidade, digamos assim, certo? Então as de Home servem no Nardini e vice-versa, se as medidas forem parecidas. Já se for um torno Promeka, o lado desse ângulo, em vez de estar virado para cá, ele vai estar virado para cá, é diferente. Torno Clever também, a conicidade dela, o grau dela é diferente. Então essa é outra coisa que deve se prestar bastante atenção. Qualquer dúvida que você tenha, você pode perguntar para a gente pelo chat. Eu agradeço a sua atenção e conte conosco sempre. Forte abraço!